o transporte coletivo municipal não funciona, a verba que a prefeitura destina para bancar esse sistema de transporte é uma brincadeira com quem paga o IPTU da cidade, porque paga ISS aqui. Quer dizer, você tem uma empresa que recebe para fingir que faz um trabalho, e esse trabalho acaba tendo consequências não só no dia a dia do vicentino. Quando a gente fala em transporte coletivo e mobilidade urbana, a gente está falando exatamente de meio ambiente, de visibilidade, de transporte acessível a todos, tanto de preço quanto de acesso, e principalmente das zonas econômicas que dependiam desse transporte, como o centro da cidade, que não tem esse transporte. Então, é um assunto que parece que a gente está falando só de quem pega ônibus, mas mesmo você que usa o seu carro, ou você que é comerciante, ou você que presta serviço, que tem um salão de beleza, você sofre as consequências da forma com que esse sistema está sendo ineficiente. E a partir do momento que você sofre essas consequências e que parte desse sistema está sendo bancado por dinheiro público em espaço público e a revelia das normas, tanto ambientais quanto de segurança, é para a gente parar e pensar. É uma cidade que precisa pensar que o transporte coletivo é mais importante do que o individual, por milhares de motivos, inclusive questão de meio ambiente, de comércio, de indústria, de trabalho, de você conseguir chegar na sua casa após o trabalho, com tempo para descansar e ver a sua família, e você chegar no trabalho no horário para não perdê-lo. Então, essa é a nossa realidade. E aí eu pergunto para o Adelphi, como era esse sistema há 30 anos atrás, quantos carros tínhamos na época da ETU e quantos carros nós tínhamos na época da lotação? Pois é. Mas antes do Adelphi responder, segura aí. Deixa eu... O André Aguiar está perguntando aqui o seguinte, para o Adelphi também, tá? Adelphi Soares, além da isenção do ISS, sabe me dizer se a SOU pelo menos aluga o espaço onde atualmente fica a garagem da mesma, no centro de convenções do Parque Bitaru? Não. Até porque isso não é mencionado no contrato, né? Pode ser até, Rui, que apareça, de repente, algum documento. Né? Pode ser que amanhã, ouvindo essa live, o Caio Amado já corra amanhã para fazer uma porção de coisa ali na garagem ali para a gente... Chame o bombeiro. Chame o bombeiro, tem o programa da Guiana. Então, na realidade é assim, quem recebe um subsídio desse vulto, né? Eu chego, na verdade, ao extremo, viu, Rui? Eu chego ao extremo. Será que a conta de energia e a conta de água ali também não é paga pelo município? Boa pergunta. Boa pergunta, excelente pergunta. Será? Né? Porque tudo é o município que paga. Eu acho que o município está pagando também. Aliás, você está pagando, Vicente. Eu não sei quantos relógios existem ali na instalação pública, né? Mas eu imagino que não deva ser tantos relógios assim, né? Deve haver uma central, né, elétrica ali, né? Mas é importante, Rui, a gente salientar que a cidade perdeu em vários aspectos, né? Na questão que nós falamos da mobilidade, que é o que você me perguntou agora. A ETU, quando surgiu a lotação, ela surgiu pela ineficiência da ETU, né? Porque as pessoas ficavam 1 hora, 1h20 esperando passar um veículo. E por quê? Porque a ETU, que eu quero salientar aqui para que todos saibam, porque eu escuto muito, tem que ser uma empresa grande, tem que ser uma empresa grande. A ETU pertencia ao grupo. A ETU pertencia ao grupo metropolitano, que é o Grupo Áurea, que é o maior grupo de transporte rodoviário do país, certo. Que era o dono da Gol, inclusive de seu Constantino. Então, não era uma empresa pequena e não era algo local. Pois é. Então, quando as pessoas falam, preciso uma empresa grande, ela tinha 50 carros, Flávio, 50 carros rodando na cidade. E isso levou a um caos de mobilidade na cidade. Isso em 1990? Isso em 1996. Né? E aí, o que acontece? Foi exatamente no ano de eleição, né? 96. Né? E aí, o que aconteceu? A mobilidade
era toda ela praticamente sustentada pelos intermunicipais, né? Que, aliás, é exatamente o que ocorre hoje, agregando aí os aplicativos que hoje cumprem a função de transporte público na cidade de São Vicente. Ou seja, em 1997, a ETU tinha quantos carros? 50 carros. E hoje nós temos 42? 42. Melhorou muito. Quantas lotações nós tínhamos na cidade rodando nós tínhamos, no período de 25 anos de trabalho da cooperativa? Nós tínhamos um total de 364 carros e rodavam todos os dias 282 operacionais. Que diferença, hein? Que diferença. Nós éramos felizes e não sabíamos. Só para dar um... Segura aí. Essa situação, gente, no tempo... Não tem como não falar. No tempo do transporte alternativo, você demorava tanto para ser transportado. Eu sempre falo isso. Às vezes a gente estava conversando numa esquina, trocando ideia com os colegas, daqui a pouco passava uma lotação, tchau, gente, tal. Você ia dar isso lá para o Continental e chegava 10 minutos, 15 minutos em casa no máximo. Tá? Sempre passava. Existia o tal do transporte, o Vicentino era transportado e mais. Gerava renda para o município. Sim, né? Só para as lotações elas pagavam a maior alíquota permitida de ISS no país, que é 5%. Né? Em média, porque, veja bem, nós tínhamos como contribuinte do ISS, inclusive com bitributação, né? Uma vez que o veículo pagava, não haveria por que o motorista pagar e o cobrador também pagar. Então, somando o cobrador, o motorista e o veículo, todos pagando o ISS, mais taxas de renovação de alvará, taxa de vistoria, etc., nós tínhamos algo em torno de 6 milhões de reais ano de contribuição com o cofre municipal. Né? Fora os empregos diretos e indiretos que o sistema mantinha. Sim, Com o que acontece, na verdade? Diretamente, é fácil para as pessoas perceberem, e as pessoas sabem disso, a comunidade sabe disso. Né? Nós tínhamos, na realidade, uma assistência dentro das comunidades, Flávio, porque cada comunidade tinha lá uma associação ligada à cooperativa. Né? Então, eu vou falar, por exemplo, do bairro onde eu presidi a Associação da Vila Margarida. Né? A falecida Andréa, que era a minha secretária na associação, ela dava assistência, principalmente na parte de informática, porque as pessoas ali têm pouco trato com essa questão de informática. A Andréa dava assistência para a população ao redor do nosso terminal. Né? E isso não era um privilégio só da Vila Margarida. Em outras associações, como no Pompeba, como no Jockey, enfim, como no Maitá, né? Quantas e quantas pessoas tiveram seu primeiro emprego como cobrador ou motorista de lotação? E quantas pessoas aproveitaram até essa expertise para poder ter um emprego hoje? Sim. Quantas pessoas que perderam o emprego ao longo da vida não trabalharam para o sistema de lotação? O que as pessoas têm que observar são o movimento do comércio. Na verdade, São Vicente, Flávio, era uma cidade meramente dormitório até a existência da lotação. Né? A lotação ela fomentou a economia da cidade, ela mobilizou a cidade, com um detalhe importante, né? Toda a arrecadação do sistema, Flávio, ele permanecia na cidade, Flávio, porque eram pessoas, desde o início, exigia-se título daqui, residência aqui, etc. Eram empregados da cidade e moravam efetivamente na cidade. E gastavam na cidade. Quanta gente a gente conhece que trabalhou na lotação, se sustentou da lotação e tudo mais. E com relação a isso que você está falando, olha só, muitos políticos da nossa cidade, eles têm costume de encher a boca para dizer que o comércio de São Vicente é pujante, é o melhor comércio. Era o melhor comércio. Era pujante. Era pujante, o estímulo vinha de onde? Da mobilidade do transporte alternativo.
Exatamente. A mobilidade, o transporte que funcionava, você vindo do distrito da área continental para a área insular ali, para o centro, fazer suas compras, passear e tudo mais, a facilidade. Isso fomentava e isso fez com que o comércio de São Vicente tivesse essa pujança, né? Até porque antes desse sistema, o pessoal que morava na área continental, meus primos moram na área continental até hoje, eu sou da Vila Margarida, da Esplanada dos Barreiros, mas eles iam e faziam todas as suas compras, toda a sua movimentação bancária, tudo por Cubatão. Era muito, quem tem um pouquinho mais de 18 anos, vai lembrar que era muito mais rápido você sair da área continental para chegar em Cubatão ou Praia Grande do que chegar no centro de São Vicente. Então, você procurava emprego na cidade vizinha, você pagava suas contas na cidade vizinha, você fazia compras lá, você acabava movimentando o transporte coletivo de lá, e aí você não tinha essa renda, que é o que a gente chama de dinheiro indireto ou emprego indireto, dentro da cidade de São Vicente. Se o comércio de São Vicente chegou a ser o maior comércio varejista de rua da Baixada Santista, foi nesse período. E hoje, mesmo que a gente levar em conta o período da pandemia, basta olhar quantas lojas nós temos fechadas ou para alugar no centro de São Vicente. A respeito disso, Flávio, eu posso até agregar um número para você, porque é uma das coisas, Rui, descabidas que eu ouvi, não só na audiência pública, como escuto reverberar em todos os cantos, né? A pandemia, tudo é culpa da pandemia. Eu quero aqui deixar registrado, Rui, o seguinte: hoje opera dentro da cidade de São Vicente menos de 15% dos veículos que operavam na época do transporte alternativo. Menos de 15%. Né? Então, o que acontece? Nenhuma cidade do Brasil, São Vicente é a única que não conseguiu se recuperar da pandemia em termos de transporte. Porque praticamente todas as cidades não chegaram aos 100% que eram, mas estão aqui 85%, 90% de retorno ao sistema de transporte. São Vicente é a única cidade do Brasil, né, que tem esse problema de arrastar a pandemia, possivelmente, se nada for feito, Rui, e o mundo político já mostrou, com exceção da sua pessoa, já mostrou que está ótimo, que permaneça assim pelos próximos 20 anos de contrato. Pois é, e dentro disso que ele acabou de falar, eu pergunto algo para vocês dois, meus amigos. Pergunto aqui, Patrícia também. Dá vontade até de tocar a musiquinha do Túnel do Tempo, daquele seriado, eu adoro esse seriado, sabe? Que não tem aqui. Mas nós regredimos mais ou menos, estamos atrasados com relação ao que era antes, mais ou menos quase 4 décadas. Porque antes funcionava e hoje não funciona. Antes trazia receita, transportava o vicentino e trazia receita, impostos, tá? ISS para a cidade de São Vicente. Fazia o comércio ficar pujante. E hoje, quase 4 décadas depois, o que está acontecendo? Nós temos um arremedo de transporte público, o vicentino não é transportado, o comércio está decaído, tá? E principalmente a prefeitura o dinheiro está saindo que nem ladrão, está saindo pelo ladrão para subsidiar um transporte que não funciona. E a minha pergunta que eu faço aqui, meus amigos, é a mesma pergunta que eu fiz no dia da audiência pública. Quem está se beneficiando com isso?